Amado Dom José Aparecido, meu irmão, por quem tenho uma grande admiração e amizade, porque nós somos da mesma idade, ordenados no mesmo dia e no mesmo ano, sacerdotes e na mesma hora. Então a história da Igreja nos colocou nesse caminho, na seara do reino, e eu sou muito grato a Deus por poder desfrutar, Excelência, da sua tão bondosa e amizade. Agradeço imensamente a sua cordialidade fraterna em me dar a presidência desta Eucaristia na sua abençoada Catedral de Santa Rita de Cássia. Saúdo também o diácono Vinícius, que se prepara para a sua ordenação sacerdotal, rogando também a Deus que derrame sobre ele frutos abundantes de um apostolado feliz. Meus irmãos, minhas irmãs, que alegria poder celebrar em Tumbiara, nesta visita ao meu irmão Dom José Aparecido. A palavra de Deus que nós escutamos hoje nos conduz ao coração da nossa fé católica. Crer em Jesus Cristo como Filho de Deus é a verdadeira vitória sobre o mundo. São João nos pergunta de forma direta: quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? A fé não é um acessório na nossa vida, ela é o fundamento sobre o qual tudo se assenta. O Santo Padre Bento XVI, de venerável memória, quando falava da Igreja e da crise que a Igreja vive, e não é só agora, mas em todos os séculos, ele atestava: a base da crise da Igreja está na falta de fé. E é verdade, no sacerdote que amolece, no casal que vai abacarrota o casamento, nos religiosos, nos seminaristas, nos jovens. Então esta fraqueza de caráter, de virtudes que nós estamos assistindo no mundo tem uma causa: a falta de fé. Porque a fé não é um sentimento, mas é algo muito mais profundo, que é a intimidade nossa com o mistério. São João nos recorda que Jesus veio pela água e pelo sangue, e que o Espírito dá testemunho porque é a verdade. A Igreja sempre viu aqui uma referência clara ao mistério pascal: a água do batismo, o sangue da cruz e o Espírito que anima e santifica a Igreja, não deixando que a Igreja seja uma associação, uma mera convenção humana, mas o sopro epifânico do mistério do Espírito Santo no tempo. A nossa fé não se apoia nesses sentimentos passageiros, mas em fatos concretos da história da salvação. Nós temos a Sagrada Escritura, que é a fonte primeira da nossa fé, ao lado da tradição e do magistério da Igreja. A nossa fé é, portanto, apoiada neste alicerce que a Igreja nos oferece: a palavra revelada, a tradição da Igreja e o magistério da mesma Igreja. O apóstolo insiste: quem tem o Filho tem vida, tem a vida. Esta é uma afirmação simples, mas profunda. Ter o Filho não é apenas conhecê-lo de nome, mas viver em comunhão com Ele. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. A vida eterna não começa apenas depois da morte. Ela começa já quando deixamos Cristo habitar o nosso coração. O Salmo responsorial de hoje nos convida a glorificar o Senhor, porque Ele fortalece as portas da cidade.
abençoa os filhos, garante a paz e alimenta o povo. A imagem é belíssima. Deus cuida do seu povo como um pai cuida da casa e da família. A Catedral Santa Rita de Cássia, da nossa diocese, é sinal desta casa, onde Deus reúne, protege e alimenta seus filhos. É daqui que o bispo, sumo sacerdote da diocese, exerce o ministério da cátedra para ensinar para toda a sua grei, para toda a sua igreja, os valores da fé e os caminhos que nos levam ao céu. Porque nós somos peregrinos, nós não somos andarilhos. O andarilho anda sem rumo. O peregrino tem um horizonte, a eternidade com Deus. E neste mesmo evangelho, nós encontramos uma cena de grande ternura e força, o encontro de Jesus com o leproso. A lepra, naquele tempo, não era apenas uma doença física, mas uma condenação social e religiosa. Basta a gente pesquisar o capítulo 14 do Levítico, onde estão as normas sanitárias dadas ao povo de Deus no Antigo Testamento, em relação à lepra. O leproso era um morto-vivo, vivia afastado, excluído, sem contato humano. Aproximar-se dele era proibido, porque o leproso, ao ver alguém que aproximava, ele gritava, bem alto, impuro, impuro, impuro. Mas a resposta de Jesus é comovente, quando o leproso pede, Senhor, Tu tens o poder de purificar-me. Ele não duvida do poder de Jesus, apenas se abandona à sua vontade. Eis aqui uma grande lição para nós, confiar mais em Deus, mesmo quando não entendemos tudo. Os nossos problemas, nossas dificuldades, sofrimento, as perdas, morte, câncer, doenças graves, situação difícil do país, toda essa ignomínia que nós estamos vendo nos poderes da República, tudo isso não deve nos inquietar ao ponto da gente ficar sem a confiança. Nós temos Deus por nós. E quando Jesus responde, fica purificado, o leproso imediatamente sente que a lepra o deixou. Jesus não apenas fala, ele toca o leproso, é o puro que toca o impuro. Toca aquele a quem ninguém tocava. O toque de Cristo devolve dignidade, cura as feridas e reintegra a pessoa à vida. Vocês imaginam uma mãe leprosa, que os filhos não podiam nem tocá-la, para não se tornar impuros. Um pai, um avô. Os leprosos no tempo de Israel viviam em grupos, nos desertos, nos lugares ermos, sofridos, condenados a morrer de lepra. Esse gesto de Jesus revela o coração de Deus. Deus não tem medo das nossas misérias. Escute isso. Deus não tem medo das nossas misérias. Essa semana mesmo, uma pessoa de alto conhecimento científico me questionava por que a mãe dela morreu. É um católico que não tem fé, que não tem esse encontro pessoal profundo em Jesus, porque para nós que estamos na caminhada de Deus, a morte, doenças, sofrimentos, quebradeira econômica, todas as adversidades, os dramas da nossa vida, nós enfrentamos diante da cruz.
A cruz é o nosso troféu. Na cruz nós entendemos todos os dramas das nossas vidas. Deus não afasta de nenhum de nós no sofrimento. Deus não quis a morte da mãe dela, como não quer a morte de ninguém. A morte é consequência natural em decorrência do pecado. E nós católicos precisamos ser homens e mulheres firmes. Nós precisamos ter esta firmeza alicerçada nas virtudes da fé, da esperança e da caridade para enfrentar os problemas. Eu me lembro de uma menina muito da igreja, tinha uns 16 anos, e no acidente morreu o pai, a mãe, os 2 irmãos e ela ficou. E ela partilhava comigo: eu tenho que entender a partir de Cristo. E ela não deixou que aquele trauma, que aquela dor pudesse tirar o sentido da sua vida. Ela foi adiante. Deus, ao contrário, não mata ninguém, não dá sofrimento a ninguém. As realidades que acontecem na nossa vida são fatalidades, que nós precisamos entender como tempo de graça. Eu perdi minha mãe aos 11 anos, depois de vê-la se desfalecer num câncer durante quase 3 anos. Muitas vezes ela teve crise para morrer e eu, como menino, muito apegado, ia lá no quintal, ajoelhava em cima de uma pedra de tapiocanga e pedia a Deus. Foi umas 3 vezes. Na última vez, quando eu vi ela sofrendo, ela chamou, foi eu e meu avô para perto da cama, ela estava a morrer e eu entreguei a Deus. Meu avô trouxe a vela acesa, colocou na mão dela e cantou Minha Vida Tem Sentido, e nós rezamos, e eu senti um alívio, porque minha mãe já tinha me preparado para a morte dela. Eu sou muito tranquilo quanto às perdas que a gente vai tendo ao longo da vida, graças à minha mãe, que me ensinou a olhar para a cruz. Às vezes nós cantamos, olhe para a cruz, esta é a resposta. A gente canta da boca para fora, tem que cantar do coração para fora, deixar a mensagem entrar dentro de nós. Quando beijamos a cruz na Sexta-feira Santa, nós devemos acolher esse grande instrumento de salvação como a grande força que nós temos para superar as dores, os baques e os sofrimentos da vida. Quantas vezes também nós carregamos lepras interiores, mágoas, pecados, culpas, feridas antigas. E Jesus continua dizendo para nós, na angústia nossa: sim, eu quero ser curado, seja curado. Depois da cura, Jesus orienta o homem a seguir o caminho da lei, a apresentar-se ao sacerdote, ir mostrar que a fé não dispensa a vida comunitária e de igreja. A experiência pessoal com Nosso Senhor nos leva de volta à comunidade, à igreja, ao convívio com os irmãos. Essa bobagem de muita gente dizer: eu não preciso ir à igreja, eu rezo em casa. Meu pai era assim. E minha mãe dizia: ele não reza. E a gente não via ele rezar, até o dia da sua conversão. Aí eu rezo em casa, não preciso ir na missa. Mas não rezava. E geralmente não reza. A nossa oração pessoal em casa é de grande valor se estiver unida ao altar, onde toda a família católica se reúne para fazer a união com Cristo na Santa Comunhão. Não existe católico sozinho, individualista. Nós precisamos da comunidade, da nossa família, pequena família, e da grande família que é a paróquia, onde as famílias se reúnem para alimentar do mesmo pão e da mesma palavra. O Santo Evangelho
nos diz que a fama de Jesus crescia. As multidões o procuravam, mas ele se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Aqui entendemos algo essencial. Nosso Senhor, mesmo cercado de pessoas e necessidades, nunca abandona a intimidade com Deus, com o Pai, porque a oração, meus irmãos, sustenta a missão. O dia que os monges, os intercessores, as famílias, os sacerdotes pararem de orar, o mundo vai caindo. Por que a Europa está morrendo na fé? Alemanha, Tchecoslováquia, Bélgica, esses lugares, França, porque falta oração. A França está se reerguendo aos pouquinhos, porque tem muita gente lá que reza. Muito em parte, são pequenos grupos que rezam. Por que a fé não acabou na Bélgica? Um lugar onde nós temos vitrines com mulheres e homens que se oferecem para programas sexuais, onde o aborto é totalmente livre. Por quê? Por causa do grupo de oração, o Etnisai Tugu, que existe ali há muitos e muitos anos, rezando. Ainda há uma centelha de fé naquele país morno. E muitos católicos estão indo trabalhar na Bélgica, estão se agrupando, transmitindo a fé e testemunhando o amor de Deus. Que coisa bonita! A Europa depende também dos latino-americanos que lá estão vivendo e são católicos para retomar a fé católica. Para nós, a igreja reunida na Catedral Diocesana de Santa Rita de Cássia, esta palavra é um convite claro. Precisamos unir fé, caridade e oração. Sem oração, a fé se enfraquece. Sem a caridade, a fé torna vazia. Sem a fé, a vida perde o rumo. O cristão deixa de ser peregrino e se torna um andarilho neste mundo, olhando somente para a matéria, para as coisas passageiras, para aquilo que nós não vamos levar na hora da nossa morte. Celebrar esta missa é renovar essa certeza. Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho Jesus. Ao comungarmos, acolhemos aquele que cura todas as nossas lepras, fortalece nossa fé e nos envia novamente em missão. Que a missão da igreja não é só do bispo, dos sacerdotes, dos religiosos consagrados, nem dos coordenadores de pastorais e grupos. A missão da igreja está no coração de cada católico, de cada pessoa batizada, que lá no seu trabalho, na sua universidade, na empresa, no serviço público, no hospital, deve ser sinais de Cristo, levando a presença de Deus através de uma vida que não se iguala à vida dos pagãos. Peçamos nesta celebração que o Senhor nos conceda um coração confiante como a do leproso, humilde para se aproximar e aberto para ser tocado. Que saibamos reconhecer em Jesus o Filho de Deus, fonte da vida verdadeira. Nunca, meus irmãos, devemos esquecer da nossa visita a Jesus Eucarístico, da nossa participação na missa. É o mistério do sacrário. Nunca devemos esquecer a nossa confissão, o mistério do confessionário. E nunca devemos esquecer a nossa devoção a Nossa Senhora e aos santos, o Santo Rosário. Confiemos esta diocese de Tumbiara, essa bonita catedral de Nossa Senhora de Santa Rita de Cássia, o ministério do nosso amado bispo Dom José Aparecido, dos padres desta diocese, dos diáconos e de todo o povo de Deus, a intercessão dela, Santa Rita de Cássia,
modelo de fé perseverante, e que o Senhor nos ajude a viver como vencedores do mundo, não pela força, mas pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim seja. Amém.